Olá, como é bom estar novamente com vocês em mais um programa Rede do Bem. E hoje no programa nós vamos conversar um pouquinho sobre o CIAMPAR, que é o Centro Integrado de Apoio à Mulher de Pouso Alegre região. E nós vamos falar com a irmã Neuza. A irmã Neuza é uma das criadoras, do CIAMPAR. Está há bastante tempo no CIAMPAR. E para você que não conhece o CIAMPAR, nós vamos bater um papo agora para você conhecer bem a fundo o que é o CIAMPAR e o belo trabalho que ele exerce aqui em Pouso Alegre e na região de Pouso Alegre. Irmã Neuza, olá. Como é bom ter a presença da senhora aqui no programa Rede do Bem. Eu também fico feliz e agradeço a oportunidade. Irmã, conta pra gente um pouquinho quais são os trabalhos desenvolvidos lá no CIAMPAR, para o pessoal que não conhece ainda e para o pessoal que conhece só um pouco por cima do CIAMPAR. Vamos aprofundar um pouquinho o que é o CIAMPAR. É o Centro Integrado de Apoio à Mulher de Pouso Alegre região, o que significa que as nossas atividades não se restringem a Pouso Alegre, né? A gente ousadamente colocou e região. E até deu assim, uma sintonia melhor para a sigla, para o nome. Então, o CIAMPAR, ele vem desenvolvendo já desde 2002, atividades aqui na cidade, sempre sofrendo provocações da realidade, o que eu acho que é uma necessidade. A gente não pode se estruturar num objetivo inicial e ignorar a realidade, Então, nós começamos com a intenção de acolher, de dar um apoio à mulher em situação de violência doméstica. Naquele tempo nem existia Maria da Penha ainda, E então nós começamos assim com dificuldades. Sua mãe esteve conosco logo nos primeiros dias, Ela batalhou conosco, sonhou conosco. E a gente começou atendendo as mulheres que estavam em situação de violência. E choveu gente. Nós começamos no shopping e choveu gente lá. Depois concluímos que o shopping não era o lugar ideal. Alugamos uma casa ali na Floriano Peixoto, E lá também tinha dia que os assentos da sala lá não comportavam todo mundo, de tanta gente que ia lá, Hoje a demanda é um pouco menor, porque as mulheres já têm um pouco mais de coragem de denunciar, de ir à delegacia. E também a questão da pandemia, que restringiu muito, Mas esse apoio que a gente pretende dar à mulher, ele vem sendo, assim, com uma ênfase maior na questão da violência. E nós temos um plantão diário, que funciona de 1 até as 5 da tarde, e nesse plantão nós fazemos a acolhida da pessoa, a gente ou escuta a história dela e dá o encaminhamento necessário. Então, temos na segunda e na quinta-feira psicólogas que atendem e dão um acompanhamento no tempo que é necessário, de uma maneira totalmente gratuita, não se paga um tostão, mas também não se recebe. Não se recebe. E na quinta-feira nós temos uma advogada que também dá orientações e dá acompanhamento. E em termos assim da mulher, da violência, é isso daí. A gente percebeu, Rafa, que muitas vezes a mulher ficava na situação de violência porque era dependente financeiramente do agressor. Ele era o provedor da família e ela ficava como sujeita àquele guarda-chuva lá, E com isso a violência vinha e ela era humilhada e uma série de questões. Então, a partir dessa conclusão, nós achamos que precisávamos dar um passo no sentido de ajudar a mulher a se emancipar financeiramente.
Aí começamos com um curso de capacitação para cuidadoras de idosos. E esse curso já existe há bastante tempo, né, irmã? Sim. 16 anos. 16 anos desse curso, eu me lembro muito bem do início desse curso. E nesse sentido que a irmã está falando, é para ajudar totalmente, porque tem a ajuda psicológica, tem a ajuda jurídica, mas essa questão da mulher estar presa, sem estar no mercado de trabalho, sempre foi um pensamento, eu lembro bastante do pensamento de vocês, de tentar procurar isso. E hoje existem esses cursos, né, irmã? Então, como você falou, o nosso existe já há 16 anos. Esse agora, 2023, vai ser o 17º curso. Tá vendo que maravilha? E já passaram por lá quase 1000 pessoas. E quase 1000 mulheres que hoje pode ter algo para, vamos dizer assim, emancipar mesmo, né, irmã? Procurar algo para não ficar dependente financeiramente do agressor, porque o agressor não é só o marido. Às vezes é um pai, às vezes é um irmão, né, irmã? Não, às vezes um filho. Um filho que às vezes faça essa agressão. Como ela está dependente financeiramente, tanto de ou pai, irmão, tio, avós, então essa procura ela não é generalizada só da esposa, vamos dizer assim. É a mulher em geral mesmo, né, irmã? Então, e a gente tem alguns retornos, né, mulheres que fizeram o curso e que a situação doméstica mudou totalmente a partir daí, né? Além disso, o curso oferece também oportunidade para as pessoas prepararem a própria velhice. O que é importante, né? Muito importante. Porque a gente não pode perder de vista, eu chego lá, né? Não tem apelação, eu chego lá. E também o cuidar das pessoas da família. Hoje em dia as famílias são menores, né? Menos filhos, as pessoas assumindo mais trabalho fora de casa. Então não se tem tanto aquele apoio que tinha antigamente, a própria família cuidar do paciente, né? Maravilha. E conta pra gente, irmã, não há uma idade específica para quem pode fazer esse curso, para a gente entender mais ou menos quem que pode fazer esse curso? Então, a gente espera assim, que a pessoa tenha uma idade execuível, vamos dizer, né? Não se admite, por exemplo, um adolescente para fazer o curso, porque não é o caso, né? Então, 17, 18 anos é uma idade... Já pode começar. Já pode, porque muitas vezes, nessa idade, a pessoa já está cuidando Sim. da avó dentro de casa, Sim. do pai e da mãe, né? E o limite máximo é... O quanto aguentar, vamos dizer assim. O curso esse ano, ele vai durar 3 meses, abril, maio, junho, começa agora em abril, dia 5, e é uma parceria nossa com a Escola Profissional, que nos oferece o espaço e que assina conosco o certificado de conclusão do curso depois, né? E também uma parceria com a universidade. Que maravilha. O curso de medicina, de enfermagem, eles estão conosco para ministrar as aulas, né? Irmã, é muito importante essas parcerias, né? Porque o caminhar não se caminha sozinho. De jeito nenhum. As parcerias, quando nós falamos do voluntariado, das parcerias que a gente sempre bate na tecla dessa questão da parceria do voluntariado, é para dar continuidade a esses trabalhos maravilhosos que existem aqui na cidade. E se você quer ser um voluntário, se você quer ajudar, né, irmã, que a ajuda ela é sempre benéfica, né? Irmã, o que precisa? Onde que ele pode ir? Qual o contato que a pessoa pode ter para entrar em contato com o CIAMPAR, para buscar não só também o voluntariado, nem às vezes um apoio, mas quem quiser procurar o CIAMPAR para pedir o apoio. Então, nós atendemos na Afonso Pena 304, ali onde tem a Capela Santa Terezinha. Sim. Aquele portão de entrada da capela é o portão de entrada do CIAMPAR. Tem uma placa lá na parede, né?
E, como eu falei, de segunda a sexta-feira, de 1 até às 5 da tarde. O telefone, tem um telefone para contato? 3422-0007. Maravilha. Hoje, irmã, nós temos né, que a senhora falou que a demanda diminuiu, porque hoje nós temos até uma delegacia já específica para a mulher, né? Diminuiu, mas ainda há muita procura, né? É muito importante a mulher que quiser procurar, pode ir ao CIAMPAR, você vai ser acolhida da melhor maneira possível, e às vezes até impossível, né, irmã? Dentro do CIAMPAR. Lá você vai ter pessoas que querem te ajudar de verdade. Então procure o CIAMPAR. Podem ficar tranquilos que lá será um dos melhores locais para você fazer essa procura se você estiver precisando de ajuda. O CIAMPAR é isso, né, irmã? Além dessa procura profissional também, tem a procura, tem o acolhimento amoroso também, né? Sim. Agora, a gente está assim, focando um pouco mais na questão da violência, mas eu sempre brinco assim, que cuidar da violência para o CIAMPAR é fazer serviço de bombeiro. O fogo pegou na casa, pegou lá no casal, então é serviço de bombeiro. Só que, na nossa convicção, a gente precisa de ajudar a evitar que o fogo pegue. Então, é um trabalho assim, de formação de consciência crítica, de formação dos direitos humanos, não é? A formação do jovem, do aluno. Por isso é que a gente tem algumas atividades com escolas para ajudar a criança a refletir sobre essa questão do respeito que tem que ter pelo diferente. Né? Principalmente, né, os meninos já aprenderem desde cedo o respeito à mulher, né? Isso é muito interessante, trabalhar desde cedo essa consciência na criança, né, irmã? Então, vocês já tentam trabalhar isso também já na criança. Sabe que eu me preocupo um pouco com o fato de que, quando a gente fala em feminismo, muita gente torce o nariz. Eu já vi a declaração até de bispo condenando a questão de feminismo, de formação de gênero, né? Só que eu acho que essas pessoas estão mal informadas sobre a questão de feminismo. E quando a gente fala na questão de gênero, a gente não está querendo ajudar, não está querendo facilitar e nem orientar. O menino vai ter um comportamento de menina e a menina vai ter um comportamento de menino. A gente não trata, o feminismo não trata disso. O feminismo é a tentativa de desconstruir a estrutura desigual, a estrutura injusta que o patriarcalismo construiu para a sociedade. Quer dizer, a sociedade que define qual é o comportamento do menino e qual é o comportamento da menina. Só que, nessa definição, a injustiça acontece. Porque quando fala o comportamento do menino, fala que ele tem mais direitos, ele é mais capacitado, ele é mais inteligente. E aí vem todo esse desequilíbrio, né? Então, o feminismo não é para isso. O feminismo é para ajudar as pessoas a identificarem o seu papel dentro da sociedade como tal, como nasceu. Agora, vamos dizer que acontece uma tendência para outro sexo, acontece e a gente tem que respeitar. Não é? A gente não estimula, mas tem que aceitar. O próprio Papa, quando ele veio ao Brasil, na viagem de volta dele para a Itália, um repórter perguntou para ele no avião o que ele achava dos homossexuais. Ele falou assim, não sou eu que julgo. Eu não posso julgar. Quem julga é Deus. E cada um sabe de si. Então, essa postura de respeito pela opção do outro, né? É uma tendência? É uma tendência legítima? Não sei. Ontem mesmo estava conversando com uma pessoa e ele falando que ele tem restrições a essa questão de homossexualismo, não pelo homossexualismo em si, mas pela afronta que acontece na sociedade, né? Eu falei, olha, para mim isso daí tem o viés biológico, físico e tem o viés psicológico. Quer dizer, existe aquela sementinha que não foi plantada de acordo e que brotou desigual,
E existe aquela pessoa que tem um desvio psicológico por um trauma, ou porque quer se projetar de uma maneira especial na sociedade e aí tem esses comportamentos. Muitas vezes a gente vê isso na rua, né? Comportamento de rapazes e meninas. E a gente fala, isso aí não é natural. É até a questão até do comportamento, não do dia a dia, do respeito com o mais velho, do respeito com a pessoa que está ao seu lado. Eu acho que tem que haver essa mudança da volta do respeito. Eu acho que o respeito que gera tudo, né, irmã? Claro. Isso é maravilhoso. E a senhora comentou a questão da parte psicológica. A parte psicológica dentro do CIAMPAR, né, para as atendidas, os atendidos também, ela é muito importante lá dentro do CIAMPAR, né? Essa parte, você amparar psicologicamente, né, irmã? A gente tem até uma psicopedagoga, que atualmente está como diretora, né, do CIAMPAR, que tem atendido adolescentes, crianças de uma maneira assim, bastante eficaz. Maravilha. Esse é o CIAMPAR, tá vendo, pessoal? Ele tenta acolher e apoiar a todos. E nós vamos para um rápido intervalinho daqui a pouco. Antes a irmã vai deixar um recadinho para você, porque nós estamos na Semana da Violência contra a Mulher, para você entender a fundo o que é esse tema. Irmã, deixa um recadinho para a gente. Então, amanhã, né, 8 de março, né, e o mundo inteiro vai se envolver com essa data, né? E é um movimento assim, que tem acontecido de uma maneira interessante, porque a gente vai no supermercado, ganha uma rosa, vai numa loja, ganha homenagens e tal, né? Só que isso não pode se restringir ao 8 de março, né? Tem que ser o ano inteiro, né? E o 8 de março nasceu por situações ligadas justamente ao machismo e justamente à falta de oportunidade da mulher no mercado de trabalho. Que existem duas vertentes para a origem do 8 de março, né? Duas maneiras de ver a possível origem. Uma delas é a partir daquele incêndio que teve nos Estados Unidos, né, em 1911, que morreram mais de 100 mulheres queimadas numa fábrica de camisa, né? E a outra vertente é que teria nascido dentro da Revolução Russa em 1922, parece, né? Mas tanto um como o outro está ligado à questão do trabalho. Né? É a injustiça e o mundo do trabalho que está priorizando o homem e não a mulher. Né? Então, eu acho que o 8 de março precisa de ser para a gente também isso, né? Parece que agora, por causa do 8 de março, o governo vai lançar um pacote proposta de 20 medidas ligadas à questão da mulher. E uma delas é a proibição de que homem e mulher, no mesmo tipo de trabalho, tenham um salário diferente. A igualdade, né? A igualdade. A busca para a justiça e a igualdade. Nós vamos trabalhar o ano inteiro nesse assunto para não deixar você esquecer. Isso é só uma sementinha que está sendo plantada na sua cabeça para você entender como que funciona. Então nós vamos o ano inteiro nesse programa Rede do Bem mostrar os trabalhos, o dia a dia do CIAMPAR. Ainda nós vamos lá no local onde que as pessoas são atendidas do CIAMPAR para você conhecer também ponto a ponto do trabalho do CIAMPAR. Nós vamos conversar com o pessoal de lá. Irmã, eu queria agradecer a presença da senhora aqui no programa, agradecer e outras vezes voltar aqui no programa Rede do Bem. Então, eu também agradeço a oportunidade, mas eu queria enfatizar também, aqui, se o CIAMPAR existe, primeiro existe porque Deus vem abençoando. Cada aperto que a gente passa, eu digo para ele, se o senhor quer que continue, o senhor dê um jeito. E ele dá. Quer dizer, faz 22 anos que ele está dando esse jeito, né? Então, em primeiro lugar, a gente agradece a ele. Em segundo lugar, a gente agradece as voluntárias. Todo o grupo que trabalha conosco é voluntário. Todo. Não tem ninguém assalariado no CIAMPAR. Aí alguém pode perguntar, mas como é que vocês vivem? Pois é, a gente vive pela providência de Deus, né? E
Eventualmente, a gente conta com um convênio com a prefeitura. Este ano, até nesse momento, a gente está tramitando os papéis para a verba de 23, né? E é uma verba que chega com o destino certo, a gente tem que gastar naquilo ali. Quer dizer, qualquer extra que aparece, a gente tem que descobrir de onde eu vou tirar o dinheiro para isso. Interessante. Né? Então, vamos enfatizar bastante a questão do quem quiser doar, quem quiser cooperar com o Ciampar, o que ele pode fazer? O que deve ser feito? Pode ir lá. Pode ir lá e combinar. Isso, então é lá na Afonso Pena, né? Afonso Pena. Qual que é o número mesmo? 304. E o telefone? 3422-0007. Tá certo, tá Não vendo? tem nada a ver com o Detetive 07. Maravilhoso. Irmã, agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Fiquei feliz. É isso aí. Pessoal, nós vamos daqui a pouco voltar, que nós vamos conversar com a irmã Luísa, que é mais uma integrante do Ciampar. Mais uma das fundadoras do Ciampar. Daqui a pouquinho a gente volta. Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir em frente. A você, que me ensinou que o amor corre nas veias e precisa ser compartilhado. Saúde! Agora eu agradeço mais uma vez a você, que é doador de sangue, por tudo que vivi e ainda vou viver. Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure o Hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. E quando o assunto é limpeza urbana, nossa campeã Bárbara Ellen não foge à luta. Pessoal, tô no centro de Pouso Alegre para conferir o trabalho da prefeitura. São centenas de profissionais que cuidam da limpeza das ruas, praças, avenidas com muita dedicação. Mas enquanto eles trabalham, nós devemos fazer a nossa parte, não jogando lixo em vias públicas. E isso evita o entupimento de bueiros e enchentes pela cidade. Prefeitura e você, por uma Pouso Alegre sempre limpa. Tosse persistente. Na dúvida, você pensa em uma gripe, uma alergia, mas também pode ser tuberculose. Uma doença que afeta aproximadamente 10 milhões de pessoas no mundo todos os anos. No Brasil, cerca de 90 mil pessoas adoeceram de tuberculose no último ano. O diagnóstico e o tratamento da tuberculose estão disponíveis gratuitamente no SUS. Então fique atento. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Na dúvida, procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura se o tratamento, que dura no mínimo 6 meses, for feito até o final. Não fique na dúvida. Fique livre da tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal. O cinto de segurança é um aparelho muito simples, mas serve para proteger a sua vida e diminuir as consequências dos acidentes. Ele evita, no caso de uma colisão, que você se choque contra o volante, o painel, o para-brisas ou que seja projetado para fora do veículo. Então não importa se você vai fazer um trajeto mais curto ou mais longo, o uso do cinto é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Proteja a sua vida e a de quem você ama. E se precisar, a PRF está disponível 24 horas por dia, através do número 191. Estamos de volta ao programa Rede do Bem, agradecendo a você, ouvinte e telespectador, por estar juntos conosco novamente no programa Rede do Bem. Agora, nesse segundo bloco do programa Rede do Bem, nós vamos conversar com a irmã Heloísa. Irmã Heloísa, que já também é uma das fundadoras, né, irmã, do Ciampar. Olá, irmã, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Então... Apesar dos 94 anos... Que maravilha, tá bem, gente? 94 anos de pura alegria. Isso que nos motiva a estar aí no dia a dia. Irmã, conta pra gente um pouquinho o trabalho que a senhora exerce lá no Ciampar. Antes de contar, eu queria contar uma coisa que a Neuza se esqueceu de falar. O Ciampar começou a partir de umas reuniões que nós fazíamos no bairro São Cristóvão, com a gente, com o pessoal dali e mais gente daqui do centro. Tinha várias pessoas daqui que iam para lá. Uma vez por semana a gente se reunia e estudava sobre a questão da mulher. Até nós temos um livrinho que a gente usou
bastante tempo esse livrinho que tem lá. E dali surgiu a ideia Do Se Ampar. do Se Ampar, que a gente no começo nem tinha pensado numa coisa assim. De repente, nesse grupo, a gente começou a perceber que era necessário que se atendesse as mulheres. Que E maravilha. aí começou. Que maravilha. Tá vendo, pessoal? Tudo tem um começo, e esse começo sempre tem uma conversa boa, numa reunião, e sempre em prol do outro. Essa é a questão. Você estar ajudando ao outro. Isso que é o interessante. E é isso que nós queremos buscar aqui no programa Rede do Bem. E o Se Ampar é isso, né, irmã? É ajudar ao próximo. Ajudar o próximo. Inclusive, nós temos uma das voluntárias que ela foi também vítima da violência e ela trabalha até hoje. Ela é nossa vizinha lá. Vizinha não, mora lá no bairro com a gente, porque a gente mora no São Cristóvão, né? Entendi, irmã. Então, além do começo do Se Ampar, né? Conta pra gente um pouquinho a trajetória de vocês lá dentro do Se Ampar, o dia a dia de vocês lá. Bom, o dia a dia que a gente está ali, toca a campainha e a gente já fica olhando. Quem que vem, né? Às vezes vem pessoas chorando, sofridas. Outras vezes não tanto. É só para conversar. É só conversar. E tem gente que gosta e a gente empresta o ouvido, né? Ai, que maravilha. Porque hoje em dia é muito difícil das pessoas terem paciência de ouvir. E uma das coisas que nós nos dedicamos é ter essa paciência de ouvir. Mesmo que seja 2, 3 vezes, 4 vezes a mesma coisa, a gente está ouvindo, né? Exatamente. É aquela parte psicológica que a gente comentou no primeiro bloco, que é muito interessante. Eu acho que é uma das principais, o início de um tratamento, vamos dizer assim, é a parte psicológica. Você precisa entender o ser humano para depois tentar ajudá-lo, né, irmã? Então essas conversas servem para isso também, para você entender, para poder ajudar. Tem umas coisas muito interessantes. Eu me lembro de uma vez uma senhora foi lá e colocou toda a questão, contou a vida dela inteirinha. Depois a gente perguntou assim, e agora, o que você quer que a gente faça? Porque pensamos que ela ia pedir para levar, ir à delegacia. Assim, nada não, eu precisava era falar. Tá vendo? Às vezes uma conversa, né, irmã? Uma conversa já resolve uma orientação, porque às vezes nós achamos que não, mas às vezes numa conversa você consegue orientar a pessoa um caminho diferente, trilhar um caminho diferente do que ela já trilha, né? Essa conversa, que eu vou bater nessa tecla, falamos bastante também no último programa do Rede do Bem, dessa questão psicológica e dessa questão do voluntariado. Por que o voluntariado? Porque sem o voluntariado, essas instituições elas vão acabar. E nós não podemos permitir que essas instituições acabem. Porque sem essas instituições no município, na região, quem precisa de ajuda vai ficar perdido. E nós não podemos deixar a chegar nisso, né, irmã? Não podemos deixar. Então, voluntariado. O voluntário tem que vir e ajudar, né, irmã? Engraçado que tem umas coisas que acontecem lá, principalmente no começo. Eu me lembro, tinha uma senhora que queixava todo dia, porque meu marido me bate, mas ele é tão bom, eu não sei por quê, que de vez em quando ele me bate. Eu falei, escuta, fala para o seu marido vir aqui. E ele foi. Naquele dia, por sorte, não apareceu outra pessoa, eu pude ter bastante paciência de ouvi-lo. Aí ele me contou, começou a chorar feito criança. E depois ele disse assim, eu pensei que no casamento precisasse de bater, porque eu via meu pai batendo todos os dias na minha mãe. Tá vendo? É o exemplo e às vezes ele acha isso normal e não é normal.
mas ele foi criado dessa maneira. Por isso que existem locais como o Ciampar, que às vezes uma conversa já orienta, né, irmã? Mas ele conseguiu ser orientado. Conseguiu, e foi muito interessante, porque depois houve uma mudança. Aí ela de vez em quando aparecia, mas para contar uma coisa boa. Tá vendo? Que maravilha. Pois é. Uma simples conversa pode mudar uma vida. Mas às vezes a gente acha que é a simples conversa às vezes pra gente. Às vezes para a pessoa que está recebendo essa fala, está recebendo essa orientação, está recebendo essa atenção, é a melhor coisa que já aconteceu na vida dela, né? E às vezes ouvir de alguém que ouça é a melhor coisa, porque eles nunca conseguem ter alguém que ouça. Às vezes o ser humano não permite essa questão da conversa, a correria do dia a dia. Não só para essa questão da violência, às vezes o dia a dia do seu amigo, seu colega de serviço, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seu marido, às vezes precisa de um pouquinho de atenção, uma conversa. Eu sei que essa correria do dia a dia não está permitindo esse tipo de conversa. Às vezes a rotina, cai na rotina. Tenta mudar um pouquinho essa rotina, que às vezes uma conversa pode mudar muita coisa, né, irmã? E como? É interessante, assim, a gente vê, por exemplo, lá no Ciampar, como falei, começou lá no bairro São Cristóvão. E o bairro São Cristóvão continua nos ajudando. Agora tem lá uma rádio comunitária, o Ciampar, durante muito tempo, agora com a pandemia que parou. Nós vamos voltar a trabalhar. A gente leva uma turma de advogadas que foram fazer estágio lá com a gente, elas tomaram a sério, então uma vez por semana iam lá falar sobre o Ciampar e sobre a questão da violência, a questão jurídica. Foi muito interessante. Então, quer dizer, o São Cristóvão continua lá como a mãezinha do Ciampar. Que maravilha. O bairro. Isso. E já deixamos a Rádio Legislativa também aberta para vocês, a TV Câmara. Porque quanto mais informação, melhor é para o cidadão. E o nosso trabalho é informar, garantir que a informação correta chegue até vocês. Que isso nessa época de internet, de muita fake news, né, irmã? Muita coisa acontecendo, então a informação correta, ela é bem interessante e tem que ser prioridade dentro das instituições de informação. E aqui na TV Câmara e na Rádio Legislativa FM, essa sempre será a nossa visão. Informar corretamente e deixar a população entrar dentro da nossa programação. Esse programa Rede do Bem é para isso também, para você conhecer o que acontece dentro da nossa cidade de Pouso Alegre e região, porque o Ciampar também é região, né, irmã? Lógico. Por falar nisso, uma informação que a gente quer dar, que nós vamos ter de novo, voltaram os cursos para cuidadores. Não é curso, é uma capacitação. Interessante. Né? Então, vai começar no dia 5 de abril. E a pessoa tem que fazer sua inscrição. Pode fazer a inscrição ou lá no Ciampar, que é na rua Afonso Pena 304, ou então na escola profissional. A escola profissional, para quem não conhece, fica ali perto do Colégio São José, perto do Colégio Estadual e do fundo do Palácio do Bispo ali, para o pessoal. Acho que a maioria já conhece, nós já tivemos aqui um programa da escola profissional também. E a escola profissional, mais uma vez, acolhendo a cidade, né, irmã? Acolhendo. A escola profissional sempre foi parceira também do Ciampar. E foi parceira há muito tempo. E muito bem parceira mesmo. Apoiando de verdade. Apoiando de verdade. Então, para quem quiser realizar o curso, né, o curso da capacitação para cuidador de idoso, então pode chegar ou no Ciampar, lá na Afonso Pena, número 304, ou na escola profissional,
As inscrições vão até que dia, irmã? Até o dia 30 deste mês. Então, até o dia 30 de março, a inscrição para a capacitação do cuidador de idoso, Rua Afonso Pena, número 304, que é o CIAMPAR, ou na escola profissional. Eu tenho certeza que não é qualquer curso que fica há 16 anos capacitando as pessoas, né, irmã? Então, é um curso que você vai ter muita vantagem, pelo que a irmã Neuza falou no primeiro bloco, além de você ter a noção de cuidar do idoso, de se preparar para a velhice também. Então é muito interessante, né, irmã? E tem uma coisinha que eu queria falar também, que é bom que saibam. A Neuza já colocou que a dificuldade que a gente tinha, nós chegamos a pagar, aliás, nós pagamos, como é que se diz? Lá no shopping foi um amigo que pagou para nós, né? Depois nós pagamos, mas com muita dificuldade. Chegou numa época que não dava mais. Então a nossa congregação missionária de Jesus Crucificado cedeu uma parte da escola, que era a escola doméstica, onde funcionava a escola doméstica, ficou para o CIAMPAR. Desde 2009 nós estamos lá. Quer dizer, nós não pagamos nem o aluguel, nem a luz, nem a água. Esse apoio é muito interessante para dar continuidade ao trabalho que é muito bem exercido lá no CIAMPAR. Irmã, mais uma vez eu queria agradecer a presença da senhora. Essa é a primeira de várias conversas que iremos ter durante esse ano. Muito obrigado. Tá bom. E para você que nos acompanhou no programa Rede do Bem, também agradecemos mais uma vez a presença e até a próxima.